E aí, vamos estudar a lição? Moçada, do capítulo 21 ao 23 do livro de Atos foi o tema do nosso estudo desta semana que chega ao fim hoje. E olha só, foi uma viagem difícil para Paulo, um episódio muito complicado. Ele está sofrendo bastante em Jerusalém e na sua transferência para Cesareia, a fim de estar diante do Félix. Enfim, diante de tantas acusações falsas, diante de tantos atos de violência, os irmãos desejando muito a sua morte, a gente entende uma igreja em Jerusalém difícil, muito difícil, e a viagem do Paulo mais complicada ainda. Difícil porque eles não valorizaram os atos de bondade feita pelos gentios a doarem, a auxiliarem financeiramente a igreja na Judéia. Eles não acataram isso, atos de bondade. Ei, quando você se tranca e não recebe nem atos de bondade das pessoas a teu respeito para te favorecer, isso significa que sua vida está realmente um caos, você está muito fechado até para os atos de bondade das pessoas. Não se tranque dessa forma, deixe o seu coração aberto, ainda que você se machuque algumas vezes, é melhor do que você sofrer por tê-lo cerrado. Ei, outra coisa, o apóstolo Paulo ele foi para Jerusalém mesmo sabendo que lá ele deveria sofrer. Isso nos ensina alguma coisa? Às vezes a gente não tem o que não faz o que deve fazer com medo de enfrentar o sofrimento. Ele fez o que devia ter sido feito, ir para Jerusalém, apesar de lá saber que iria sofrer. Uma outra coisa interessante que nos chama a atenção é o seguinte: às vezes a igreja cria um conceito errado, persegue um ministro conforme perseguiam Paulo, criam bases infundadas e Deus então fez com Paulo uma abreviação do seu ministério, exatamente. E resultado, Deus transformou essa maldição em bênçãos de modo que pôde realizar, através da morte de Paulo, algo que ainda assim na sua vida ele não conseguiu fazer. Interessante, Deus usa as pessoas tanto nos momentos em que ele está vivo, como também fala através da morte do indivíduo, porque este deixa um legado, este deixa uma mensagem, este traz à tona, através da sua morte, a lembrança daquilo que quando em vida ele fez, e essa mensagem ficou entoando com muita força e repercutindo no coração das pessoas. Enfim, de um jeito ou de outro, Deus sempre usou Paulo enquanto nas mãos dele esteve. Que estejamos também nas mãos do Senhor Deus, que não evitemos ir para os locais onde são necessários somente para evitarmos sofrimento, que possamos cumprir a ordem do Mestre. É claro que com muita prudência e dentro de um contexto diferente no qual nós vivemos, mas o princípio de cumprir fielmente a parte que nos corresponde está aqui evidente e esse deve nos reger. Que você nunca se olvide em fazer a vontade do Mestre na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pelo exemplo de Paulo que te serve mesmo em face ao sofrimento. Mesmo no trecho de uma viagem muito difícil, ele não largou das suas mãos. Talvez estejamos neste momento num trecho muito difícil da nossa viagem nessa terra, que possamos segurar mais firme nas tuas mãos em nome de Jesus.